sem terminar essa parte de entender o que é uma lista, um mapa e um set em C++. Porque esses estados que a gente vem vendo, principalmente os estados que cuidam de criar coleções de outros estados, coleções de outros tipos, entende? São bem interessantes. Quando a gente chegar assim, vamos montar um sistema maior e ter uma lista de clientes, uma lista de alguma coisa. Então a gente falou do vector. Deixa eu pular aqui um pouco. A gente falou do set, rapidamente. Onde eu dei para vocês a intuição do que é um set. Eu vou voltar nisso hoje. E faltou a gente falar do mapa. Então, basicamente, faltou a gente falar aqui do tipo mapa. Para preparar para a aula de hoje, que é uma aula que vai contar o mesmo assunto, a gente não vai mudar de assunto, de como vocês vão usar cada coisa dessa. Então, lembrando que o vector e a lista guarda elementos em sequência. Lembrando que o set vai guardar elementos únicos, entendeu? Então, assim, ao inserir mais de um elemento no meu set, ele vai manter o mesmo estado. A gente não vai ter nenhuma repetição. Um tipo mapa, ele basicamente vai mapear uma chave para um valor. Isso também vai ser uma árvore binária por baixo, que dá um pouco fora do jogo da matéria, mas só para explicar para vocês, que eu já falei numa aula, como isso funciona. Mas a ideia de um mapa é você geralmente criar uma tabela onde para cada chave, então na memória do computador vai ter algo semanticamente assim, não estruturalmente assim, mas para cada chave a gente tem um valor. Então todos vocês aqui na FMG têm uma matrícula, tipo 2018 alguma coisa, e o valor pode ser o nome de vocês. E isso é um dos containers mais, assim, que eu pessoalmente uso muito, porque é comum, pelo menos na área que eu trabalho, ou em várias áreas, que eu trabalho muito com texto também, faz muito tempo, assim, mapear algo do tipo, quantas palavras aparecem em um dado documento. Então, isso é uma chave, que é o documento, vai ter o ID do documento, a URL do documento, ou uma página no seu, um arquivo no seu computador, e quantas palavras aparecem aqui dentro. Para cada aluno, qual é a matrícula? Seria o inverso. Você guarda o aluno como chave e o valor como sendo a matrícula. Então, esse tipo de dados aqui, ele vai também criar uma árvore. Lembrando, qual é a ideia da árvore, que eu não vou pedir para vocês implementarem uma árvore nesse semestre. Mas a ideia da árvore é que todo elemento menor vem para a esquerda e todo elemento maior vai para a direita. Então, ele vai pegar essa chave. Então, toda chave menor do que 7 vem para a esquerda. 7, 4, 2, 1. 5 é maior do que 4, vai para a direita de 4. Isso é o que é chamado de uma árvore balanceada de busca. Só que ao invés de guardar só um elemento, assim como o 7 fazia, eu vou guardar um elemento e um valor. Eu guardo um struct dentro do meus ponteiros, né? Tipo assim, eu não guardo só um número, eu guardo um número e algum outro tipo. Então, quando eu pergunto para vocês se eu supor isso aqui que é um mapa de matrícula para aluno, né? Matrícula para nome de aluno. Como é que eu sei se o aluno 13 está na matéria? 13 é maior que 7, você caminha para a direita. É maior que 11, você caminha para a direita. É maior que 12, você caminha para a direita. Chegou em nulo, então o aluno 13 não está na matéria. Como é que eu sei o nome, já que isso é matrícula para nome, do aluno cuja matrícula é 6? 6 é maior que 7, é maior que 4, é maior que 5. Então aqui eu pego o nome do aluno 6. Então isso é a memória por baixo. Isso é a ideia de como você vai usar essa memória por baixo. C++ vai responder tudo isso para a gente. Então você vai criar o seu container. Você vai dizer que isso é um mapa, assim como do vector, o set e a lista. Você vai dizer que esse mapa chaveia inteiros
para strings. Então eu vou chavear um inteiro, que é a matrícula, para um nome. E eu posso, essa segunda forma mais clara, dizer a matrícula 2016 1, 2, 3, 4, 5, 6 é da pessoa Maria. A matrícula 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o nome Carlos. Então você guarda uma tabelinha de chave, valor, chave, valor, chave, valor. Você vai ter duas formas de inserir, ou usando o colchete, tipo assim, mapeie essa chave para esse valor, ou usando esse método insert, que é um pouco mais chato. Então, assim, insira no mapa um par de inteiro e string, nome, nome. Então já tem um VPL de STL lá, e ele é um VPL que eu deixo só o main para vocês usarem. Por quê? Porque essa sintaxe ela não é simples. Essa sintaxe pesa no aluno. Assim, sintaxe, assim, o aluno bate o olho nisso e fica... Tipo, mas espera aí, tem std, dois pontos, mapa, int, vírgula, alguma coisa. Então, demora para a gente se acostumar com alguns desses erros de compilação e alguns desses tipos. Mas ele já passou por tudo isso. Isso aqui é só um namespace, biblioteca padrão. Isso aqui é o nome do container, mapa. E ele mapeia um inteiro para um tipo string. O std2 aqui é só que o string também existe nesse namespace. Existe um tipo par, também no std, que mapeia um inteiro para uma string. Seria meio que um mapa de tamanho 1, ou uma única entrada no meu mapa. Então, dúvidas? Antes de eu rodar aqui o exemplo, alguma coisa? Pode perguntar. Oi? Essa ideia é como se fosse uma classe, um source, tem alguma coisa chamada string. Essa ideia é um namespace, que teve umas 2 aulas atrás, vocês vão correr. É só uma forma de organizar o código. Uma preocupação que eu tenho nesse momento da matéria é porque, assim, sem fazer os exercícios, por isso que eu vou fazer o exercício, e eu corrigi a data de todos eles, tipo assim, vejam a data mais nova para todos eles, tipo assim, até o momento. Sem fazer os exercícios, fica difícil você seguir alguma coisa, porque a sintaxe pesa. Entendeu? Tipo, vamos ignorar. Deixa eu pegar aqui esse um exemplo. Né? Deixa eu pegar aqui esse um código. Lá no meu slide. Ou talvez eu tenha ele aqui já no... Talvez eu já tenha aqui na minha aula 7. Deixa eu pegar esse um exemplo aqui de mapa, né? Então aqui eu tenho um exemplo do meu mapa, que é o mesmo código que vocês estão vendo ali, certo? Essa linha aqui basicamente fala, para quem quer ver isso de uma forma mais clara, não se preocupe em digitar std. Então talvez assim fique mais simples o que está acontecendo. Tem gente que prefere ver assim, e talvez nesse um caso faça mais sentido. É um mapa de inteiro para string, onde eu vou inserir pares de inteiros para strings. Então isso aqui é como se fosse um struct ou um tag, isso aqui é como se fosse um struct ou um tag, e isso aqui entre o maior e o menor é só dizendo o que é que eu posso fazer com esse struct ou tag. Ele guarda inteiros e strings. Inteiros e strings. Quando eu faço um vector de int, é uma lista de inteiros. Quando eu faço um vector de string, é uma lista de strings. Tá claro agora? Mais dúvidas? Se a gente continuar? Então, ok. Então, vamos deixar nesse tipo de código, com o std aqui em cima, que talvez seja mais intuitivo o que vem acontecendo aqui nesse meu exemplo. Então, tem que dar aqui todos os stds, só para a coisa compilar. Então, ela deve compilar. Na última aula, a gente também falou do que é um iterador. Então, cada container desse, mapa, vector e lista, vai ter 2 ponteiros, um para o início e um para o fim. Então eu consigo percorrer desde o início do mapa até o fim do mapa
imprima quem é a chave, que chama de first, e quem é o valor, que chama de second. Então, cd maps, g++, tipo... Isso aqui tá gravando, né? É g++, uso simples, -o, main, compilo meu código, rodo meu código, ele vai imprimir que a matrícula 2014, a matrícula 2014 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertence à pessoa Joana, porque lá em cima eu devo ter falado em algum lugar que a matrícula 2014 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o nome Joana. E note que, diferente da lista, isso não tem nada a ver com a ordem que os elementos foram inseridos. Tipo, o mapa não está muito preocupado com a ordem que vem essa ordem. O primeiro elemento do mapa não vai ser João. O primeiro elemento do mapa vai ser aquele que tem a menor matrícula, que é Joana. Ele guarda os elementos ordenados, guardam na ordem da chave. O segundo elemento deve ser aqui José, depois Maria, depois etc, etc, etc. E aqui a gente vê José, Maria, João e Carlos. Então, se eu fizer algo do tipo assim, m índice 9 igual a Flávio, eu vou colocar um novo elemento, que é igual a chamar o método inserir, insert, Flávio. E quando eu compilar isso aqui, opa, ponto e vírgula, né? Vai com erro aquele de compilação. Quando eu compilar isso aqui, o primeiro elemento agora, 9, é Flávio. Tá clara a ideia do que eu estou fazendo com esse tipo? Do que está acontecendo com esse tipo aqui, entendeu? Então, eu estou guardando chaves e valores, chaves e valores, chaves e valores. Tipo, se eu fizer isso aqui, sobrescrever um número, eu não sei se o C++, mas deveria ser um fator importante de mapas, deve ser, não tem como não ser não, é que eu só posso ter um elemento para cada chave. Então aqui vai acontecer uma sobrescrita. Eu não posso ter duas chaves com o mesmo valor. Então eu não posso ter aqui duas chaves com o nome, com dois valores cuja chave é 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu insiro o nome Joana com essa matrícula e depois eu insiro o nome Flávio com essa mesma matrícula, eu estou sobrescrevendo o valor que está naquela chave. Então, esse é o uso de um mapa. O celular de vocês tem um mapa. Entende? Tipo assim, o celular de vocês, basicamente, é a agenda deles, do celular, vai ser um mapa que guarda para cada nome qual é o número do celular. Entende? Então, aqueles que você vai para frente para trás, qual vai ser o telefone de Flávio? Ele vai, procura o nome Flávio e pega esse inteiro, que é o número. É um mapa que guarda o inverso disso aqui. Então, seria algo assim do tipo... include map, int main, file, save as, agenda.cpp. Então é um mapa que guarda para um certo nome, que é uma string, um inteiro, que é um telefone. Isso é uma agenda. E você pode fazer algo tipo assim, agenda.insert ou agenda alguma coisa. Guarde o telefone de... Isso é um pouco chato, mas guarde como telefone de Flávio, que é um par de string inteiro. Guarde que o telefone de Flávio é
31.9, alguma coisa que não está aqui. É assim que eu vou usar o meu mapa, certo? Como é que foi organizado? Ele vai organizar dessa forma aqui, por baixo. Por baixo, um mapa, ele é o quê? Ele vai ser um strupzinho, vou chamar aqui de strupt. Node, onde cada nó tem um ponteiro para quem é à esquerda, left, para quem é à direita, vai ter vou botar aqui int chave, vou botar só chave valor, só inteiro, e vai ter um inteiro valor. Então isso é cada elemento da minha árvore. Você vê como uma lista cadeada, certo? Só que cada ponteiro desse não é mais frente e trás. Agora é quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito. Todo mundo que tem uma chave menor que é um número, vai para o lado esquerdo daquele número. Todo mundo tem uma chave maior que aquele número, vai para o lado direito daquele número. Por que é eficiente organizar a memória dessa forma? Eu consigo criar um mapa, o contrato do tal de mapa com uma lista? Consigo. Eu consigo criar uma lista que guarda chave-valor, certo? Como é que eu acho o telefone de Flávio nessa lista? Tem que percorrer a lista inteira. Como é que eu acho o telefone de Flávio nessa lista aqui? Eu só percorro metade dela. Mas eu percorro logo dela, mas aqui é assunto de dele. Certo? Ok, então é uma forma mais eficiente de organizar a memória para fazer consultas. Mais dúvidas? Teoricamente, no celular, então, tem uma diferença de acesso entre um nome e outros na sua agenda? Diferença de tempo? Não, o celular não deve usar necessariamente um mapa, não. Deve usar um try ou talvez até um int invertido. Não é um banco de dados, deve ser uma árvore bem por baixo, mas sim, isso é tudo assunto de ED. É tudo assunto de outra matéria, mas o tempo vai ser quase igual. É só postar a ideia mesmo. Tá. Mais dúvidas? Não? Ok. Então são esses os tasks que a gente aprendeu. Lista, vector, set e mapa. Lista e vector, vocês fizeram o código do zero nas aulas. Set e mapa, eu estou mostrando para você com a intuição de como eles funcionam por baixo. Existem versões que são chamadas de mapa sem ordem e conjunto sem ordem, porque na prática o mapa e a lista usa esse árvore binário de pesquisa que guarda as coisas assim. Se tudo que é menor para a esquerda, então o menor elemento daqui, o segundo menor, o terceiro menor, então guarda as coisas de uma forma que é fácil ordenar. As versões sem ordem de Unordered Map e Unordered Set, eu não vou falar muito aqui na matéria não. Ela chega a ser um pouco mais rápido na prática. Ela é um hash map e um hash set para quem programa em Java. Assim, na prática é um pouquinho mais rápido, mas mostrar os detalhes não cabe muito no assunto aqui da matéria não. Tem alguns slides que eu pulei só para chegar aqui na aula de hoje, porque eu vou cobrir o assunto de novo na aula de hoje, que é justamente, por que eu estou aprendendo e por que eu vou usar tudo isso. Então a aula de hoje vai ser uma aula muito de resolver problemas. Né? Se a gente tiver tempo, eu passo por todos eles agora, se não, acho que dá tempo de passar por todos eles agora. Para você entender assim, por que eu estou aprendendo que é um vector, um set, uma lista ou um mapa, né? Então vamos supor que eu tenho um TAD aluno, que esse TAD aluno guarda um nome e uma matrícula. Dado um arquivo, então aqui eu vou ter um arquivo da seguinte forma, no disco. Não se preocupem muito com usar arquivo em C++, mas dado um arquivo, onde para cada linha desse arquivo eu guardo a seguinte coisa, a seguinte coisa. A matrícula 2000 e alguma coisa, espaço, tem um espaço, pertence ao aluno. A matrícula 2000 e alguma outra coisa, pertence ao aluno. A matrícula 2000 e
alguma outra coisa. Pertence ao aluno, a matrícula 2000 e alguma outra coisa. Pertence a algum outro aluno. Então é um arquivo onde cada linha é o nome e a matrícula de algum aluno. Seria mais ou menos essa cara aqui. Tipo... sei lá. Então seria esse arquivo. Esse aqui seria meu arquivo do disco, um arquivo TXT. Simples. Vamos supor que eu quero guardar esse arquivo inteiro na memória. Certo? Qual TAD eu vou usar para guardar aqui na memória? Oi? Vocês aprenderam mapa, lista, vector e set. Qual desses containers você usaria para guardar o arquivo na memória? Para processar depois. O que é um mapa? Não, ele não é ordenado. Talvez não está clara a pergunta, então só para mostrar aqui um pouco mais o exemplo do código. Eu só quero... Deixa eu passar aqui por passo. Então, eu tenho o meu aluno, que é um struct aluno, que tem nome e matrícula, tem um construtor nome, matrícula, tem um get nome, tem um get matrícula. Para eu acessar o nome e acessar a matrícula desse aluno. Eu não vou me preocupar tanto ainda como esse aluno é feito por baixo, não. Não cai na matéria. Eu acho que está certo falar um mapa para um problema do futuro. Assim, talvez o problema for claro, eu só queria guardar o arquivo na memória, sabe? E para guardar o arquivo na memória, tem uma coisa muito importante que são a ordem das linhas. Então eu quero usar uma lista, entendeu? Eu quero manter o arquivo inteiro na memória. Mostrando aqui um pouco de código para ajudar nos VPLs, né? Então, se eu preciso ler um arquivo linha a linha, a diferença de usar um arquivo ou de usar o scanf, que é a entrada padrão, é muito pouca em C++. Então, esse códigozinho aqui, talvez seja melhor até eu abrir aqui a aula 08. Então, na aula de hoje tem aqui vários problemas, né? Então, se eu olho aqui para o primeiro problema... Opa, esse aqui está muito complicado. Okay, tá. Isso aqui eu comentei, acho que com algumas coisas do... Algumas coisas do arquivo... Se eu tenho só que ler esse arquivo, como é que é o código disso, né? Você vai ler linha a linha, existe esse std getLine, em que você vai ler a entrada linha a linha. Tipo, para quem já fez o primeiro VPL, talvez já brincou um pouco com isso, o VPL 0. Tipo, leia o arquivo, ou leia a linha, cada arquivo desse. Quando a linha for igual a sair, eu vou quebrar o meu programa. Então, quando os dados já sair, esse problema deveria ir embora. Deixa eu compilar aqui que é mais fácil para mim mostrar o código. Dar um zoom aqui para vocês verem a coisa melhor. Então, problema 00. Compilar aqui o meu programa. Tem que passar o aluno também, né? Tá bom? E aqui eu estou usando um outro, tá? Tem que compilar dois tipos. Não tem makefile ainda, esse exemplo, mas compila o aluno, compila o programa. Então eu posso digitar coisas até digitar sair. Quando digito sair, o programa acaba. Então, se a linha for igual a sair, eu caio fora. Tipo, eu não me preocupo mais com essa linha. E mostrando aqui um pouco o exemplo do meu arquivo, que não está aqui em canto nenhum. Esse arquivo guarda
o contrário do que está ali no slide. Na verdade, isso aqui vai guardar que para cada aluno, vai guardar o nome Flávio, a matrícula de Flávio, corrigindo um pouco, e a matrícula que Flávio faz parte. Nome Ana, a matrícula de Ana e as matérias que Ana faz parte. Então, Ana está matriculado em 3 matérias. Nome Pedro, as matrículas de Pedro, a matrícula de Pedro, e quais matérias Pedro está alocado. Cada aluno tem uma matrícula diferente. Talvez o problema que não ficou claro naquele momento fique mais agora. Expliquei um pouco errado assim o arquivo. Cada aluno tem uma matrícula diferente. E aqui eu tenho as matérias que o aluno já se matriculou. Então, assim, Flávio está fazendo PDS 2, sei lá, ICD e alguma outra matéria, sabe? Eu estou colocando aqui um inteiro para cada nome desse. Então, eu quero ler isso aqui do teclado. Então, quando eu rodar o meu programa, eu posso digitar Flávio 1, tipo Flávio 1, Flávio 1, 2, Flávio 1, 3, Flávio 1, 2, Flávio 1, 3. Então é assim que o meu programa funciona. Lê cada linha dessa e quando eu digito sair, vai embora. O arquivo aqui é só uma ideia. A gente não está usando um arquivo mesmo. Só que no fim da aula, se você seguir assim o exemplo com calma, usar um arquivo ou usar o teclado é quase igual no computador. A diferença é mínima. Então, enquanto a linha não for igual a sair, eu fico na minha linha. Aqui vem um código que para assim, fins da matéria pode ser um pouco chato de entender, mas é uma forma de eu quebrar uma linha em várias palavras, em vários 3 palavras aqui nessa minha linha. Então você cria esse tipo chamado string stream e fala assim, o nome vai ser esse nome, a matrícula vai ser essa matrícula e o código da disciplina vai ser esse código. É como se eu quebrasse a linha em 3 outras linhas. Fala assim, jogue a primeira palavra na variável nome, jogue a segunda palavra na variável matrícula e jogue a terceira palavra no código da disciplina e depois só faço alocar o meu aluno. Isso aqui é a mesma coisa de fazer std 2.6.100 e jogar aqui na minha variável nome. Só que ao invés de jogar o CI ou a linha inteira, jogue a primeira palavra da linha, o nome, joga a segunda palavra da linha da matrícula e joga a terceira palavra da linha no código da disciplina. Mesmo se o C++ não estiver tão claro, e vocês podem tirar dúvidas de C++ aqui, a ideia está clara? Tá. Alguma dúvida do código? String stream, string stream, que é um nome meio chato, fala o seguinte: trate um texto igual você trata o teclado. Então, se eu consigo fazer std 2.2.cin e passar para uma variável, certo? Se eu tenho um string ou algo do tipo, eu posso fazer, pegue o conteúdo dessa string e jogue em uma variável. É tipo o scanf em C++. Você tem o scanf no teclado, você tem o scanf para ler da string, certo? Mais dúvidas? Só para a coisa continuar. Se o código C++ não estiver tão claro, baixem, rodem, brinquem um pouco com ele, tentem entender. Mas para quando esse programa terminar, para cada linha, eu criei na memória um aluno novo. Eu aloquei na memória uma nova variável, aluno, que eu vou usar ela de alguma forma. No caso, se eu for pegar um número e eu quiser o valor inteiro dele, mas eu peguei ele como string, como é que eu faço para reciclar ele? Quando você faz isso aqui, não funciona? Eu não posso passar
Ele não converte sozinho? É a mesma coisa. Ele vai pegar o primeiro token, a primeira palavra, e jogar numa string, a segunda jogar no número e a terceira jogar no número. Ok? Mais dúvidas? Você pode continuar com calma. Certo. O que é importante? Depois de cada linha dessa, eu tenho um aluno criado. E agora eu vou brincar com esses alunos. Então eu posso imprimir aqui o nome do aluno, porque tem um método no tag aluno, getNome, para pegar o nome desse um aluno. Então ao compilar isso aqui, se eu faço Flávio, se eu rodo meu programa e faço Flávio 1, imprimo o nome de Flávio, imprimo o nome de... Vai dar erro porque não posso passar A e B, né? Mas aí ele não vai dar um erro tão claro pra gente. Imprimo o nome do jogo. Ok? A ideia é tudo certo? Ok. Então vamos continuar o nosso exemplo com calma. Então o programa só faz isso até o momento. Não faz nada além disso. Digito os nomes, matrícula, disciplina, nome, matrícula, disciplina, nome, matrícula, disciplina. Depois eu digito sair para ir embora do meu arquivo. Por enquanto, a gente não está usando arquivos. A gente está no teclado. Mudar para um arquivo vai ser fácil. Então, assim, quem está na dúvida como eu uso arquivo em C++, não vai ter uma aula sobre isso, mas vai ser fácil mudar para um arquivo. No fim dos slides, eu mostro isso. Então, agora, ok. Uma pergunta melhor, né? A primeira pergunta foi meio mal feita. Depois que eu aloco esses alunos, um por linha, criei um tag, aloquei um tag na memória, um por linha, como é que eu pego os nomes únicos dos alunos? Porque aqui vai ter nome repetido. Numa turma de 90 alunos, 94 alunos, é impossível não ter nome repetido. Então eu quero pegar quais são os nomes únicos que acontecem na minha turma. Quais desses tipos aqui eu posso usar? Quem acha que é uma lista? Ninguém. Quem acha que é um vector? Quem acha que é um set? Algumas mãos mais... Quem acha que é um mapa? Algumas outras... Não, ok. Quem acha que é um big num? Ninguém. Quem tem nada a ver com o assunto da matéria. Qual desses tipos guarda elementos dos outros? O set e o mapa. Acabei de mostrar o mapa e eu falei do set na aula passada. Eu estou preocupado em mapear chave para valor? Não. Eu só quero os nomes únicos. Então eu posso usar um tipo set. Então eu venho aqui no meu programa. Só pular o slide, né? Então eu posso usar aqui o tipo set. Então se eu vier aqui no meu programa e antes de começar esse laço, fizer o seguinte. Pegue um mapa de strings, onde esse mapa de strings guarda os nomes. Tipo novo, tenho que fazer um include. Então aqui eu faço um hashtag include set. Esse é um programa que começa a sair também do trivial. Note que a gente está usando várias bibliotecas de C++ e alguns tags nossos. Vai começar a crescer, né? Começa a ter vários includes. Set, string, iostream, etc, etc. Pegue aqui os nomes. Então faça assim. Nomes.insert. É insert não? Nomes.insert. Deu errado? Ah, faltou o R, né? Nomes.insert. Cada nome desse aqui. Para cada linha, eu estou inserindo o nome do aluno. A gente viu na aula passada esse laço ultra bacana que percorre todos os elementos do conjunto. Então, para cada nome que está guardado nesse container nomes, imprima o nome. Dois pontos. Ok. Imprima o nome. Roda o meu programinha. Flávio 1. Opa.
A gente tá com C alta aqui que eu coloquei. Rodo meu programinha, compilo e rodo. Flávio 11. Flávio 11. Qual seria o problema da lista? A lista guarda elementos repetidos. Nesse momento a lista guardaria dois elementos. Os nomes únicos são Ana, Flávio e Pedro. Mesmo eu tendo inserido Flávio duas vezes, porque eu chamei o insert dentro do laço, para cada elemento do meu conjunto aqui, tipo, mesmo eu chamando insert várias vezes, no fim, o meu set só deve guardar um insert, dois inserts, três inserts, quatro inserts, cinco inserts, só guarda três elementos. A lista ia guardar 5 elementos, cada um deles. Dúvidas? Só para a gente continuar aqui na ideia. Ficou clara a ideia? Mesmo se a sintaxe tiver um pouco de problema ainda. Então, assim, sempre que você tiver que guardar elementos únicos, você vai usar o tipo set. É para isso que ele serve. Tipo, ele é um conjunto matemático. E um conjunto matemático não tem repetição. Tem o método insert para inserir elementos. Tem o método remove. Lembrando da última aula, você pode ler a biblioteca, a documentação da API. Você vê assim, eu consegui inserir, remover, iterar, percorrer. Tem um monte de operações que eu posso fazer. O código aqui na aula é basicamente o mesmo que eu fiz. Declaro o set lá em cima e guardo strings. Guardo aqui embaixo. Depois eu faço a nossa impressão. Isso aqui é equivalente, voltando para a dúvida que teve lá atrás ainda agora. Assim, como é que isso é representado na memória? É equivalente a guardar uma árvore onde cada nome é um nó da árvore, só que em ordem alfabética. Todo mundo que é menor que Flávio está para a esquerda. Então, Carlos e Ana para a esquerda. Todo mundo que é menor que Carlos está para a direita. É isso que o C++ faz por baixo. É assim que a STL guarda isso por baixo. A gente não se preocupa em nada com isso aqui durante o uso do set em nível de PDS2. Em nível de ED, vocês vão implementar isso na próxima semestre. Aqui eu estou imprimindo cada nome, né? Mesma coisa que eu fiz lá. Então, sempre que eu faço isso no slide, eu estou tirando o código para caber na tela. O código não é isso. Mas depois do laço de ler os nomes, eu imprimo cada nome usando o nosso for each, para que aquele for percorra todos os elementos da minha estrutura. Depois executo dessa forma, tudo ok. Certo. Agora eu tenho uma segunda dúvida para vocês, que é um pouco mais chatinho. Eu estou guardando no meu mapa, só até agora, texto inteiro. Eu consigo dar uma ordem para texto, eu consigo dar uma ordem para um inteiro. Assim, aqui eu tenho uma ordem lexicográfica, alfabeto, e em inteiros eu tenho a ordem dos números. Então, como é que eu faço se eu quero criar um set, onde eu não vou guardar dentro dele um string? Eu vou guardar um tab. Qual é o problema que surge nesse momento? Oi? Alguém? Quem falou? Não tem muito a ver com enum, não. Enum ele vai fazer um tipo enumerável, que é tipo assim, uma constante mais bacana. Exatamente. Então, a dúvida é que você tem que pensar assim, alguém fez um código em C++, chamado set, alguém fez um tab set e fez um código desse set. E o código desse set depende em eu saber quem é menor e quem é maior do que alguma coisa. Se eu faço aqui no meu set, insira um nome, ao invés de inserir um nome, insira um
TAD alocado na memória, ou insira um objeto que foi alocado na memória, vai dar erro, né? Porque aqui vai ter... Mas crie um conjunto de um tipo mais rico. Como é que ele vai saber como comparar calma, vamos por partes. Tem que mudar um monte de coisa aqui. Tem que tomar cuidado para não compilar esse código, não comitar esse código, porque senão vai quebrar meu repositório. Então agora eu estou inserindo o tipo inteiro. Eu não estou inserindo só um nome. Eu estou falando assim, pegue esse objeto aqui, aluno, que você alocou na memória, pegue esse TAD que você alocou na memória e jogue dentro do mapa. Ele nem compila. Eu pensava que ele ia ao menos compilar, entendeu? Nem compilar ele compila. Tá bom. Ele não é tão inteligente, não. Isso aqui não é Java, não. Tá bom. Nem tá. Então, assim, o código não vai dar certo. Por que o código não vai dar certo? Porque C++ não tem a menor ideia como comparar um tipo que você criou. Comparar um tipo aluno que você criou. Isso poderia ser qualquer tipo que a gente já criou na matéria. Né? A gente criou em algum momento da matéria um tipo lista encadeada. E você poderia querer guardar uma lista encadeada dentro de um set. Isso é possível. Desde que você me diga como comparar essa coisa. Desde que você me indique como comparar essa coisa. Então a solução que C++ dá pra gente para esse... Deixa eu fechar isso aqui, né? Que eu não estou usando isso aqui. A solução que C++ dá pra gente para esse problema são duas. Ainda vem a primeira agora. Uma é que eu posso sobrecarregar o operador menor no meu struct, que é fazer um overload operator. Eu acho um pouco mais pesado a sintaxe. Então, vai ver depois. E a segunda é você usar o que é chamado de um functor, que é um nome muito feio. Mas é basicamente assim, você vai criar uma função que compara dois objetos. Então, para outros tipos, você cria esse danado de comparator, que é uma função que fala assim, olha, está aqui uma função que sabe comparar dois alunos. Então é um TAD bem específico que tem um propósito, que é comparar dois alunos diferentes. E a cara dele é mais ou menos esse aqui. Crie esse tipo novo dentro do struct, cujo único propósito é realizar uma operação. Por isso que é operator alguma coisa, que vai receber um aluno, uma referência, vai receber uma referência para o aluno 2 e vai comparar qual desses aqui é menor. Então, se o aluno 1 for menor que o aluno 2, retorne true. Se o aluno 1 for maior que o aluno 2, retorne false. Isso aqui é um método, uma função igual ao que vocês já viram antes. É a mesma coisa. Ela só tem um nome esquisito. Tipo assim, um nome operator meio estranho. Dúvidas? Para mostrar como funciona? Alguém tem alguma dúvida? Muita gente está coçando a cabeça, porque eu sei que isso aqui é um conceito um pouco diferente, né? Como é que eu uso isso na prática? Ajuda aqui no problema 1A, né? Então aqui eu tenho o mesmo código lá. Eu vou até tirar esses constos aqui, só porque o exemplo do repositório está um pouquinho mais complicado. Então aqui eu tenho uma função, onde dentro dela eu vou fazer um cout. Não, vou deixar sem cout agora. Eu tenho uma função que compara dois structs seus. E quando eu criar o set, eu falo, guarde nesse conjunto, guarde nesse set um conjunto de alunos e compare eles usando essa função aqui em cima. Roda o código como estava antes. Assim, então aqui é o mesmo código que eu fiz antes. Insira o TAD no set.
percorra e imprima o nome. O exemplo 1A deve compilar? Não. Jesus. Tá bom. Não, eu sei qual é o erro. O problema é que assim, eu tinha feito esse exemplo com muito consta. Acho que ele ficou muito complicado assim de um semestre para o outro. Embora eu já falei essa ideia de consta, vou fazer o exemplo igual está no slide. Não. Aluno.cpp também não tem consta. Eu desisto. Deixa eu ver aqui o meu erro. O que é que você falar que era o problema? Tem que ser consta. Algo do tipo. Pode falar, desculpa. Não, eu acho que o que eu estou fazendo aqui é errado mesmo. Eu acho que eu estou fazendo isso aqui errado mesmo. Isso aqui tem que ser... Eu peço desculpa, eu tenho simplificado... Eu tenho simplificar aqui o exemplo para a aula, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Isso não deveria ser um problema não, mas bem, já que ele está reclamando, entende? Eu realmente não sabia disso, então foi um erro assim de mudar a aula um pouco antes dela. O meu comparator tem que ser um método que é constante, então ele não altera a memória, ele só lê da memória. Então como ele só lê da memória, ele tem aquele const no fim que a gente falou algumas 2 aulas atrás, algumas 3 aulas atrás. Né? Então ele funciona da mesma forma de antes, só que tem aqui um const dizendo assim, olha, esse método não vai mudar em nada na memória. Ele não vai escrever em nenhum momento na minha memória. Só que a ideia é a mesma. Compare a matrícula do aluno 1 com a matrícula do meu aluno 2. Rodo o meu código. Agora. E o meu código aqui, estranhamente, só guardou Flávio. Ah, porque ele está comparando com matrícula. Então eu rodo o meu código. Eu falo que Flávio tem uma matrícula 1. Se eu falo que Ana tem uma matrícula 1 também, o meu set, ele guarda elementos únicos. Então ele não vai repetir a matrícula de Flávio com a matrícula de Ana. Ele vai guardar um dos 2 objetos. Se eu comparo pelo nome, se eu comparar aqui com get nome e com get nome, eu posso comparar strings em C++, aí a coisa funciona melhor. Ele guarda Ana e Flávio, que são 2 nomes diferentes. Então, para comparar um tipo mais rico, vocês têm que definir essa função que faz a comparação. Eu peço desculpas pelo erro, mas ela tem que ser constante. Então, se a coisa é constante, quer dizer que ela não vai escrever na memória. Um método getNome, se você ver o código, só faz ler o nome, não escreve, não incrementa, não faz igual a nada. Então, duas recorrências só faz ler da memória em C++. A sintaxe é pesada, mas é basicamente rode essa função para comparar os elementos do meu mapa. Dúvidas? Esse exemplo é mais complicado mesmo. Você tem que dizer que é bom você sentar, rodar, criar para os seus tipos diferentes. Porque durante o projeto, alguém vai falar assim, vai ter uma batalha de RPG e vou ter um conjunto de monstros. Como é que você guarda isso? Como é que você guarda isso? Como é que você representa isso na memória? Você pode criar um set, onde eu falo para comparar o meu set. Eu tenho um baralho que eu tenho uma mão de cartas e não posso ter carta repetida. Você vai criar um set, porque eu vou te dizer como eu comparo os elementos do meu set.
eu fazer uma dúvida para vocês, já que vocês estão sem dúvida, né? Como é que só usando o menor eu sei que uma coisa é igual? Como é que eu sei que dois nomes são iguais? Porque aqui nenhum momento eu comparo se é igual ou não. Eu só uso menor. Então, o que C++ faz por baixo, que é o que faltou da aula... Oi? Pode falar. Se ele não for menor, quer dizer que ele é maior ou igual, certo? Aí depois eu troco os parâmetros. E se ele não for menor também, quer dizer que ele é maior ou igual. Então, se ele não é menor de um lado, nem menor de outro, ele só pode ser igual. Então, ele faz duas chamadas. Vou comparar os dois. Claro, só uma brincadeirinha lógica de como isso vai funcionar por baixo. Tá. Vamos para frente, então. Isso aqui é o exemplo mais complicado da aula, assim, em questão de C++. Então, vamos, talvez, pensar um pouco mais em... Oi? Eu só compilei com ele, então... Mas, vá. Pode perguntar, pergunta. Não, era só porque não está alterando. Sim, mas o problema... Eu sei quando eu escrevo um método que não altera a memória. O computador não sabe disso. Mas se eu marco um método como const, o computador verifica se ele altera a memória. E se ele alterar, dá um erro de compilação. Então não é que você escreveu algo que não altera, o computador não sabe se vai alterar ou não. Né? Ele até poderia, talvez, algum código bizarro fazer isso, mas eu indico que isso nunca vai alterar a memória. Tá claro? Ok. Então aqui eu indico como eu vou comparar o meu tipo. E a gente está aprendendo um pouco mais. E o que ele vai guardar na memória são os nomes dos alunos. Só que o nome não vai importar. Ele vai guardar pela matrícula. Então quem tem matrícula menor vai para a esquerda. Quem tem matrícula maior vai para a direita. Então ele guarda uma estrutura mais rica na memória, que é o tag inteiro. Só que eu falo, use esse campo para realizar a comparação. A matrícula que determina a ordem dos meus elementos. Já rodei, já funciona. Tá bom. Então vem o problema 2, que na verdade era o problema 1 que eu falei na aula sem querer. Dado um arquivo grande de texto, nada a ver com matrículas ainda. Como é que eu carrego o arquivo inteiro na memória, mantendo a ordem do arquivo? Então eu quero ter uma cópia do arquivo na memória do meu computador. Qual desses estados eu uso para esse problema? Quem acha que é uma lista? Quem acha que é um vector? Eu quero guardar o arquivo inteiro na memória, tipo uma lista de tweets, já falou o nome, mas eu quero guardar assim um arquivo inteiro na memória, para processar depois. Então eu vou guardar as linhas do arquivo, onde cada elemento do meu TAD vai ser uma linha, certo? E eu quero manter a ordem que as coisas vêm no arquivo. Então eu uso uma lista, um vector, um set, um map ou um big null. A lista ou o vector vai ser equivalente, porque os dois implementam o mesmo contrato. Inserção e remoção, mantendo a sequência. Só que um usa o vetor por baixo, outro usa uma lista cadeada. Qual é a sua dúvida? Nenhuma dúvida? Ah, tá. Só queria levantar. Então, qualquer um desses dois funciona. Na prática, o vector é mais rápido. Então, assim, tentem usar o vector na média, que ele vai ser um pouco mais rápido. Então, você vai ler as linhas do seu arquivo. Isso aqui é um exemplo mais simples que o anterior. Leia o arquivo linha a linha. Insira no final da sua lista, né? Então, o vector, insira no final do seu vector essa linha. Isso aqui é um vector de linhas. Sim, um código bem simples. E depois vocês podem se preocupar como processar isso. Qual é a mensagem da aula? Elementos únicos. Set. Elementos que mantêm a ordem. Lista. Entendeu? É quando você escolhe
cada um deles e como você vai usar cada um deles. Dúvidas? Não. Ninguém? Ok. Vamos continuar então. Dado o mesmo arquivo que eu já carreguei na linha com o vector, como é que agora eu filtro as linhas que aparece algum termo? Então eu vou ter uma lista de tweets ou uma lista de registros. Eu acho que eu até tenho isso aqui no exemplo. Uma lista de nomes, ou seja, uma lista de pessoas que tweetaram alguma coisa. Pode ser a minha lista. Ou talvez o texto de cada tweet desse. Peço desculpa se apareceu alguma coisa esquisita, mas isso aqui é dado na internet. Então, isso aqui são as pessoas tweetando na internet. E eu quero carregar esse arquivo naquele meu vector. Então, cada linha do meu vector vai ser um arquivo desse tweet, dessa lista de tweets. Só que eu quero filtrar as linhas que aparecem algum tempo. Eu quero pegar toda linha que aparece o termo end. Vou pegar toda linha que aparece o termo. Você escolher um termo aqui qualquer. Toda linha que aparece o termo hug ou long. Entende? Me dê todos os tweets que aparece o nome long. Ignore C++. Você não sabe nada de C++. Você tem uma lista. Oi? O quê? Como é que funciona esse código? Eu tenho uma lista. Eu vou percorrer todas as strings. Para cada uma dessas que eu faço, procuro o tempo. Felizmente, C++ tem métodos que faz para a gente. Percorra e procure o tempo. Então existe, se eu não errei meu exemplo aqui, a ordem deles. Tá, e o problema pior, né? Se eu quiser remover os elementos direto da lista, ou seja, eu quero apagar o iesmo, elemento da minha lista, ou se eu quiser criar um objeto novo. Se eu quiser remover o iesmo elemento do container, qual desses eu uso? Por que não vector? Porque vector é mais chato da remoção. Embora C++ faça isso. Ele consegue implementar isso. Mas é mais lento, vai ser mais chato. Entendeu? Então, se for o A, você usa a lista. Se for o B, você usa o vector. Como é que funciona esse caso aqui? Carregue as linhas, ou na lista no vector, igual a antes, e fala assim, eu quero filtrar algum termo. Digite o termo para filtrar. Eu quero filtrar o termo A, B, C, D, E, H. Não, eu quero filtrar as linhas que aparecem uma palavra. Então aqui eu tenho meu main. E eu quero lembrar aqui do meu main, só para saber. Eu tenho que deixar sair. Então eu digito sair. Qual é o termo que você quer filtrar? Eu quero filtrar o termo oi. Então ele vai pegar as linhas, ele fez aqui o complemento, que não contém o termo oi. Acho que eu mudei esse código ano passado para fazer o oposto, mas não importa. Porque eu estou removendo, né? Assim, eu estou fazendo a remoção in place. Então eu estou removendo toda a linha que tem o termo oi. Então é assim que o programa funciona. Leia as linhas, a gente já aprendeu. Coloque no vector. Leia o termo para filtrar. Depois sair desse for. Diga o termo para filtrar. E aqui vem a parte nova, que é o código novo. Ignorando C++, normalmente. Vamos ignorar tudo.
Para cada linha que eu li, existe um método find que procura se aquele termo existe na linha ou não. Então você já tem a ideia do que é o pseudocódigo. Percorra todas as linhas que você carrega na memória. Caso você ache o termo, apague aquela linha. Essa é a ideia. Eu vou explicar o código já. Diga. Se eu tiver uma palavra que tenha essa outra para esse termo como... Esse aqui é um exemplo simples. Não é muito... Vai acontecer, pode ser. Pode ser que tenha... Não, sim, mas aqui não era para entender se o find ia achar a palavra em si ou... Não, vai achar se existe aquela substring. O find procura uma substring numa string. Tá? Não procura uma palavra separada por espaço. Seria mais chato fazer isso, mas eu vou fazer também, né? Tá bom. Então, o pseudocódigo é esse. Se você achar a palavra, remova o elemento da lista. Para quem já está fazendo VPL mais novo, eu pedi lá assim, remova o iésimo elemento de uma lista. C++ é chato nesse código. Oi? Como em várias coisas, porque assim, você não pede para remover o elemento i. Você pede para remover o elemento da posição atual do iterador. Entendeu? Então você fala assim, remova a posição atual do meu iterador. Lembrando que o meu iterador aponta para o início e para o fim da minha lista. Entendeu? Quando você achar um termo, que é uma linha do iterador, então percorra ele até o fim, enquanto o iterador for diferente de n, it mais, então eu ponteiro para a primeira linha, mais para a segunda linha, mais para a terceira linha. Quando você achar, faça erase dessa posição do nosso iterador. É assim que se remove o iésimo elemento da lista, e lembrando que o iterador ele funciona muito parecido com um ponteiro. Então, se eu quero criar uma lista, só lembrando do exemplo da última aula, né? Então, que horas são, hein? Então, só lembrando da última aula, se eu tenho aqui o meu... Existe um iterador, que eu vou pegar aqui, que aponta para o primeiro elemento da linha. Quando eu faço it mais 10, eu pulo para o 10º elemento da minha lista. Então é assim que eu pulo para o iésimo elemento, somando esse iterador. Se eu faço linhas, ponto erase, it mais 10, remova o 10º elemento da minha lista. Percorrendo o iterador, funciona igual a um ponteiro. Mais um é o primeiro, mais um é o segundo, mais dois é o terceiro, e por aí vai. Se eu quero pegar o valor, tipo assim, o que é que essa linha aqui faz? Essa é uma linha aqui. O que é que asterisco no ponteiro faz? PDS1. Gente, vamos... PDS1, o que é asterisco no ponteiro faz? Pega o quê? Não estou vendo o que está falando. Pega o valor. Pegue o valor do ponteiro e imprime. Imprima a primeira linha. Imprima a segunda linha. Imprima a... Dessa primeira, né? É para a posição 10, né? Mas é um pouco meio esquisito. Mas imprima a 10ª linha. Apague a 11ª linha. Essa é a sintaxe. Apague a linha atual se a linha atual tiver o termo que eu estou procurando. Quando você chama o find, ele vai dar a posição do termo
Se essa posição não for negativa, isso aqui é só uma constante para uma coisa negativa, entende? Se for maior do que zero, é que vai vender. Se a posição for maior do que zero, se eu achei o termo na minha lista, apague a linha daquele termo. Como é que funciona? Criei a lista. It igual a linha.begin. Então eu tenho um ponteiro para a primeira linha da minha lista. Isso é o fim da lista? Sim ou não? Não. Pegue o valor da linha, guarde numa variável linha, que foi declarada lá em cima. Procure pelo termo rato. O termo rato está nesse elemento. Então o método find vai lhe dar 2, porque aqui é 0, 1, 2. O termo rato inicia no segundo elemento da minha linha. Esse elemento, essa posição é negativa? Isso aqui é só uma constante assim. Posição negativa? Sim ou não? Não. Apague o elemento, caminhe para frente. Tem o termo rato na posição 6, diferente de 0. Apague, caminhe para frente. Quando você não acha um termo no string, essa posição fica menos 1, então vai ser um número negativo. Não chame erase, ando para frente, apago, e aqui termina o nosso programa. Então, se você entende o remove ESMO do VPL4, você entende um pouco a lógica desse exemplo. O problema é que a sintaxe é mais pesada. Então, assim, por isso a gente também não gosta de começar já com a sintaxe do container em C++. Mas é a mesma ideia, remova o ESMO elemento. Como é que eu removo? Faço o anterior, aponta para frente, faço o próximo, aponta para trás. Tudo isso é feito por baixo para a gente em C++. Dúvidas? Só que são muitos exemplozinhos? Não. Só para a gente talvez não gastar... Tem 20 minutos, né? Deixa eu ver quantos exemplos tem aqui. Deixa eu pular para o exemplo 4, porque o exemplo 3 e 2 não é muito difícil, não. A gente já viu código parecido assim. Como é que eu crio um vetor novo filtrando elementos do anterior? É quase igual ao anterior, mas tipo assim, ao invés de apagar, sempre que não tiver a posição, ou sempre que tiver a posição, insira em outra lista, as duas listas. Sabe? Eu jogo uma vez de um para outro. Deixa eu falar do 4, que aqui vem um problema maior. Dado um arquivo grande de termos, de texto, como é que eu conto quantas vezes cada palavra aparece? Qual desses aqui vocês vão usar para esse problema? Por que um map? Oi? O que é uma contagem de palavras? Para cada palavra eu guardo o quê? Um valor, um inteiro. Então, para cada palavra, eu guardo quantas vezes a palavra aparece no meu documento. Não tem nada a ver com velocidade, embora sim, talvez ajude um pouco. Como é que funciona esse código aqui? Deixa eu focar na parte essencial. Eu vou percorrer o arquivo linha-linha. A gente já sabe fazer isso. Tipo, com o getLine, eu percorro o arquivo linha-linha e guardo na variável linha. Se você quiser quebrar o arquivo, cada linha por espaço, você chama getLine, de novo, passando isso, getLine, passando aquele string, tipo assim, pegue cada termo separado por espaço na minha linha e vá atualizando um mapa. Então, no início desse código, pensando na lógica, como é que ele funciona? Comece com um mapa vazio, comece com um mapa sem nada. Para cada termo do arquivo, o primeiro termo vai ser tudo. Coloque
esse valor, essa chave no meu mapa, e conte mais um. Então, atualize meu mapa para contar mais um. O próximo termo vai ser igual a bem, então percorra o meu arquivo termo por termo, que some aqui, agora a palavra bem no mapa tem um valor igual a 1. Quando eu pegar a palavra oi no meu mapa, insira isso no mapa também, isso vai ficar do lado direito de bem, né? Isso é menor do que T e maior do que B. Então, vem para o lado direito do meu mapa. Some mais um. E aqui vai ter o velho mais um. Quando eu acho tudo novamente, esse valor já existe no mapa. Então, essa linha aqui do primeiro if verifica se um termo já está no mapa, quantas vezes o termo ocorre no mapa. Se isso for 0, não existe. Se isso for 1, já existe. Então, se o termo já existe no mapa, não insira novamente e some a sua contagem mais um e continue assim na sua vida. E acho que isso aqui é o exemplozinho. Então, só antes de eu falar do fim da aula aqui, essa aula e a aula anterior, elas têm uma sintaxe muito pesada. As ideias não são pesadas. As ideias, tipo assim, isso é uma lista, isso é um conjunto. Isso aqui é um mapa de chave para valor, onde cada valor eu tenho essa contagem. São tudo formas de você resolver o problema. Vocês estão fazendo, alguns de vocês estão fazendo algo em Python, né? E vocês encaram, talvez, problemas parecidos lá com esse. E é um pouco mais simples a sintaxe lá. Eu sei que lá vai ser um pouco mais simples. Só que a lógica de quando você usa cada TAD desse se mantém independente de linguagem. Uma coisa importante na graduação de vocês é vocês começarem a aprender daqui a 1 ou 2 semestres de relevar a linguagem, de pensar no problema. Por isso que a aula fala assim, qual é o problema que a gente quer resolver? Percorrer todos os termos do arquivo. Se o termo já existe no mapa, some mais um no valor. Se o termo não existe no mapa, crie com 0 e depois some mais um. Se o termo não existe no mapa, insira o termo. Se o termo já existe no mapa, some mais um. Primeiro eu insiro, depois eu somo. Se já estiver lá dentro, eu não insiro novamente e eu continuo a minha vida. Então esses 3 ou 4 problemas, eu sei que eles vão ficando assim, gradativamente, tirando do comparativo, né, mas assim, um pouco mais chato ou mais difíceis, tem um VPL só disso. O VPL, deixa eu só pular aqui para frente um pouquinho. O VPL ele vai ser mais chato, né? Porque vocês vão fazer o seguinte. Para cada palavra de um mapa, o valor vai ser um outro container de um conjunto. É complicado de propósito. Para você começar a aprender como usar cada container desse. Como eu estou ficando sem tempo, mais uma vez, deixa eu terminar a aula aqui, que eu já tenho muita coisa nessa aula. Na aula que vem, eu posso voltar com esse VPL, mas eu sei que eu estou sempre um pouquinho atrasado em cada aula. Eu não posso estar mudando muito de assunto mais não, mas eu explico com mais calma, para vocês digerirem um pouco o assunto também daqui para quinta-feira, tá? Não ficar uma coisa tão pesada e tão carregada.